bom dia. Estamos aqui novamente. Boa tarde, os alunos da tia Zeneide. E nossa aula de hoje é na página 51 do livro de ciências, tá bom? Os animais precisam se alimentar. Vocês sabem que todos os animais eles precisam se alimentar, igualmente nós também precisamos. Aí nós temos aí, todos os animais precisam se alimentar e cada um come um determinado tipo de alimento e de acordo com o alimento consumido, eles podem ser herbívoros, onívoros e carnívoros. Vamos aqui conhecer cada um deles, tá? Os herbívoros, os animais que comem principalmente produtos de origem vegetal, ou seja, ervas, folhas, raízes e frutos. Nós temos os carnívoros, os animais que se alimentam especialmente de produtos de origem animal, ou seja, de outros animais. Os onívoros nutrem-se tanto de plantas como de animais, que é no caso aí, ó, a galinha, o lobo-guará e o tico-tico. Eles se alimentam de outros animais e de plantas também, de vegetais. Também tem um porco, que é onívoro também. Dentro dos herbívoros, temos os frugívoros, que se alimentam de frutos, que é exemplo aí, ó, morcego e algumas aves. Nessa imagem aí nós temos os tucanos, que se alimentam de frutos. Temos os hematófagos, que se alimentam de sangue. Exemplo, nós temos aí o mosquito, que se alimenta de sangue. Os detritívoros, que se alimentam de restos de animais ou de plantas em decomposição. Além desses, nós também temos os folívoros e os nectarívoros, que se alimentam do néctar, que é o beija-flor e a abelha, e os florívoros, que se alimentam de folhas, que é a capivara e o bicho preguiça. A alimentação é muito importante para os animais, porque por meio dela que eles obtêm e consomem os alimentos na natureza. Também variam, mas nem todos se alimentam das mesmas coisas. Uns comem vegetais, outros comem insetos, outros comem sementes. Então, eles não se alimentam da mesma forma. Alguns têm a alimentação diferenciada dos outros. Nós vamos ver aqui a cadeia alimentar, vou crescer aqui a imagem para vocês verem melhor. É uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para a sobrevivência. Nós temos aí, olha só, o besouro, ele se alimenta do quê? Da planta. Já o sapo, ele se alimenta do besouro. E o gavião se alimenta do sapo. Então, essa daí é a cadeia alimentar, que começa a partir da planta, vem para o besouro, o sapo e o gavião. O que é, então, cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, consumidores, que no caso são herbívoros, e os seus predadores, que são os carnívoros, e os decompositores. Todos os seres vivos precisam se alimentar. Uma das principais características dos seres vivos é a necessidade de alimento, e a fonte de alimentação da grande maioria dos seres vivos é outro ser vivo. Somente as plantas conseguem fugir dessa regra, pois elas conseguem produzir seu próprio alimento, utilizando os nutrientes do solo e a energia da luz do sol. Esse processo da planta nós chamamos de fotossíntese, tá? Então, nós vamos mais aqui. Os componentes da cadeia alimentar são o quê? O que compõe a cadeia alimentar? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Esse daqui é os componentes da cadeia alimentar: produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são o quê? São os que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese.
são os primeiros da cadeia alimentar, que não precisam se alimentar de outro organismo, no caso, as algas, os vegetais e as bactérias, tá? Esses daqui são os produtores. Já os consumidores, nós temos, são os seres que não produzem alimento. Por isso, necessito buscar em outros seres a energia para sobreviver. Nós temos aqui os consumidores primários, que são os herbívoros, que se alimentam das plantas. Os secundários, os carnívoros. E os terciários são carnívoros também, porque aqui tem os primeiros secundários, no caso aqui a serpente e o peixe. Aqui nós temos os terciários, que já vem ser a orca e o gavião. Os decompositores, muito importante para o ciclo da cadeia alimentar. Esse organismo se alimenta da matéria orgânica em decomposição dos seres mortos, a fim de obter nutrientes e energia. Nesse processo, transforma-se a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando o novo ciclo. Nós temos os fungos e as bactérias. Então, através daqui, o que acontece? Eles começam um novo ciclo, porque essa decomposição vai virar matéria orgânica, de onde vai se originar novas plantas. Aí, nossa aula de hoje, nós ficamos aqui, vocês vão ler ainda bem mais um pouquinho na frente, na página 52, que está falando mais sobre a cadeia alimentar. E nós temos a atividade na página 54, 55 e 56, tá? Página 54, 55 e 56 do nosso livro de ciência. Fique com Deus e até a próxima aula.